Bom dia, alunos e alunas. Nós vamos falar hoje de escravidão e imigração. Lembrando que esse tema está na nossa A9 e que temos lá os bloquinhos com os exercícios para que vocês possam fazer. Começando, falamos o seguinte: há dois tipos de argumento contra a escravidão, e a gente está falando disso antes de chegarmos no Brasil. Argumentos de cunho religioso, que vem antes do argumento econômico contra a escravidão, e os argumentos de cunho econômico, que não são os argumentos hegemônicos no início da discussão pelo fim da escravidão em qualquer lugar do mundo. Esqueçam essa ideia, que é uma ideia que está no senso comum, de que a escravidão só acabou para que o escravo pudesse se tornar consumidor, porque o escravizado, que é libertado, ele é tão pobre, e como outros tão pobres que já existiam, não somente negros ou mestiços, que dificilmente ele poderia ser um consumidor que desse lucro. As motivações pelo fim da escravidão, elas devem ser consideradas como fruto de discussões que são discussões de cunho humanitário, ético, religioso, e o econômico ele vem no arrasto disso. O primeiro grupo organizado a falar contra a escravidão foram os Quakers. Lembrem lá do ano passado, de um dos grupos religiosos radicais da Reforma, foram perseguidos por causa disso, e uma das bandeiras que eles vão levantar é que a escravidão era o maior dos pecados. Então, os Quakers eles vão levantar essa discussão, que depois ela vai ser adensada pelas ideias liberais de que todos os homens têm direito à vida, liberdade e propriedade. Por isso mesmo, as legislações inglesas começam a se posicionar claramente contra a escravidão a partir da década de 70 do século XVIII. Quem vai puxar no parlamento essas discussões, as primeiras leis vão ter o nome dele, vai ser o Lord Mansfield. Tá? E ele vai ser o grande impulsionador do fim da escravidão na Inglaterra, fazendo com que, em 1782, praticamente não houvesse mais nenhum escravizado negro dentro da Inglaterra. Então, a maioria ou tinha sido tirada de lá para as colônias ou tinha sido libertada. Em 1783, começa a organização, a primeira organização abolicionista, e ela vai ser liderada por Quakers e metodistas. A Igreja Metodista está sendo organizada aí também na segunda metade do século XVIII, se desprendendo da Igreja Anglicana. Eu coloquei em alguma aula lá atrás, não lembro qual foi, o trailer do filme Jornada para a Liberdade, que fala exatamente dessa organização que era liderada pelo William Wilberforce. O Wilberforce ele vai conseguir, junto com os seus companheiros e companheiras de organização, fazer uma grande petição com milhares de assinaturas defendendo o fim do tráfico negreiro e a abolição. Ele apresenta ao parlamento, vai receber as críticas, inclusive dos industriais, que vão dizer que os escravos estavam numa situação melhor do que a de muitos operários, não que eles estivessem interessados em melhorar a condição dos seus operários, mas dizendo que era um absurdo falar em abolição, porque o escravo ele tinha casa, tinha comida e tinha roupa, enquanto o operário tinha que pagar por tudo isso. Esta é uma informação importante, mas é um argumento que ignora o fato do escravizado ser coisa. Mas muito bem. A Revolução Francesa ela acaba atrasando a discussão pelo fim da escravidão, veremos no próximo slide, mas em 1807 o tráfico negreiro é proibido na Inglaterra, então os ingleses deixam de fazer tráfico de escravizados e foi uma das nações que mais enriqueceu com o tráfico negreiro, mas agora é proibido, e eles vão fazer o possível para que outras nações proíbam também. E a escravidão ela vai ser abolida nas colônias inglesas em 1833, se tornando efetiva em 1834. Então, na década de 1830, nem na Inglaterra, nem nas suas colônias, você pode ter escravizados. Indo para outros argumentos que não são religiosos. Embora a Bíblia não proibisse a escravidão, mas os religiosos eles vão ler a Bíblia e defender que a escravidão era algo contra a vontade divina. Muito bem. Dentro do direito natural, que é aquele que vai surgir das discussões liberais do Locke, do Montesquieu, e depois com o Rousseau, aí Rousseau é totalmente contra a escravidão, a gente viu isso, nós vamos ter a defesa de que todos nascem livres. E que a escravidão roubava dos indivíduos aquilo que era um direito inalienável. Os jacobinos, em 1794, proíbem a escravidão nas colônias francesas.
exatamente essa ação dos jacobinos que vai atrasar a abolição do tráfico pela Inglaterra. Por quê? Porque os conservadores eles vão pegar esse exemplo e vão falar: tá vendo? Se mexermos com a escravidão, nós vamos estar nos aliando a esses princípios dos revolucionários, que querem o quê? Não só o fim da escravidão, mas o fim da monarquia e por aí vai. Quando a gente vai para a economia, nós vamos ter os fisiocratas e o Adam Smith não se posicionando contra a escravidão, mas pela primeira vez falando e defendendo a ideia de que o trabalhador escravizado ele era menos produtivo que o trabalhador livre. Essa ideia é super importante porque ela vale mais para o discurso da época, século XVIII, século XIX, do que a ideia de que o escravizado ele vai se tornar consumidor, o ex-escravizado. Não. Na verdade, ele vai se tornar mais produtivo porque, pelo menos na ideia do Adam Smith, ele vai ter um incentivo da propriedade. Ele vai trabalhar para que ele possa ter a terra, para que ele possa enriquecer ou qualquer coisa. Então, é o argumento econômico que vai ser utilizado. No Brasil, o primeiro nome importante político a falar pelo fim da escravidão é o José Bonifácio de Andrade e Silva. Estava no projeto da Constituinte de 1823, a abolição progressiva da escravidão, porque o Bonifácio aqui, ele não é um revolucionário, né? Ele é membro dessa classe de proprietários, ele sabe para quem ele está falando. Então, se ele falasse, vamos abolir a escravidão agora, ele sabe que a coisa não ia adiante. Ainda assim, nem entrou na Constituição, que foi o quê? Outorgada, imposta por Dom Pedro I. O José Bonifácio, ele defendia que a escravidão era incompatível com a razão, o conceito, né, de nação, que era incompatível com os direitos naturais e com o governo liberal. Então, o liberalismo e a escravidão para ele eram incompatíveis. Mas, professor, eu ouvi matéria sobre o Black Lives Matter que dizia que os liberais lá do século XVII, do século XVIII, alguns eram donos de escravos, etc. Gente, a ideia do fim da escravidão, da abolição, ela vai sendo amadurecida e vai se tornando hegemônica aos poucos. Ela não é hegemônica nesse momento. A gente está na década de 1820 aqui. Ela não é hegemônica. Ela está sendo construída, sendo discutida. Tenham isso em mente. Isto é muito importante. Muito bem. O José Bonifácio, então, ele dizia, olha, que a escravidão era contra a razão e os direitos naturais, mas ele vai dizer o seguinte, ó, a escravidão cria um inimigo interno. O escravizado, ele sempre vai ver o seu dono como um inimigo. Ele nunca vai se ver como brasileiro porque ele não é, ele é coisa. Se você precisar de um exército forte, você não vai poder contar com ele. Você pode até desconfiar que ele vai te trair caso o Brasil seja atacado por um inimigo, porque, enfim, o que ele tem a ganhar defendendo o Brasil? São ideias importantes. E lembrem que na Guerra do Paraguai, o escravizado ele vai ser chamado a participar do exército e vai ter a sua liberdade prometida, ok? A Inglaterra vai pressionar pelo fim da escravidão. Claro, em 1807 ela abole a escravidão, em 1808 os Estados Unidos abolem a escravidão, nós vamos ter leis internacionais, se quer acabar com o tráfico, mas as elites brasileiras não querem. Os grupos abolicionistas no Brasil, eles vão ter várias origens. Alguns serão formados somente por brancos, por homens ou por homens e mulheres. Você vai ter ação também de negros que vão participar desses grupos, principalmente quando eles tiveram acesso a essa educação ocidental, europeia, modelo aqui no Brasil. E você há o trabalho de grupos que estão às margens, que são negros, que vão participar da montagem de quilombos, organização de fugas, compra de liberdades, as primeiras cadernetas de poupança que vão surgir no Brasil na Caixa Econômica, algumas delas estão ligadas exatamente a esses grupos ou pessoas negras que juntam dinheiro para comprar a liberdade de outros, tá? Aqui uma gravura famosa de um navio negreiro, uma representação de um navio negreiro, que era chamado também de tumbeiro, porque era possível, em alguns casos, que 30% dessa carga se perdesse por conta das péssimas condições da travessia, tá? De água, comida e tudo mais, espaço. A primeira legislação contra a escravidão que a gente tem no Brasil, ela começa a ser gestada com Dom Pedro I, a revelia do parlamento, em que ele se compromete a abolir o tráfico em 1830.
Então é assinado em 1826, em 1830 ele diz que acabará com o tráfico. Só que vocês sabem, né, que foi muito animado o final do primeiro reinado, Dom Pedro I não teve, né, teve a sua posição contestada, então ele vai abdicar e, em abril de 1831, e a primeira lei de abolição do tráfico, que é a Lei Feijó, que foi ministro da Justiça e foi regente, vem em 7 de novembro de 1831. Esta lei ela é muito importante para você entender por que nós temos medidas compensatórias hoje, como as cotas, e para entender qual vai ser a atitude dos governos brasileiros em relação ao tráfico ilegal. Então, pela Lei Feijó, todos os escravos que entrassem no Brasil a partir da aprovação da lei eram livres. Eram livres. O governo brasileiro deveria ou mandá-los de volta ou cuidar deles e permitir que eles fossem integrados à sociedade. Salvo se eles fossem escravizados fugidos de outra nação, eles seriam devolvidos aos seus senhores, ou se eles fossem empregados dos próprios navios. A Inglaterra poderia fiscalizar os navios brasileiros, não apreendê-los. Isso já era considerado ofensivo. A Lei Feijó, ela vai ser cumprida? Sim e não. Ela é chamada de Lei para Inglês Ver. Isso já apareceu nas provas. Porque o que acontece? Alguns governos, então os governos liberais normalmente, mostravam maior esforço em conter o tráfico. Os governos conservadores, muito pelo contrário, até pensaram no final da regência em suspender a Lei Feijó, mas era simplesmente caso de fazer vista grossa, tá? E é interessante nesses dois gráficos que às vésperas da lei de 1831 e depois da lei de 1850, o que você vai ter? Um aumento da entrada de pessoas no Brasil. Vai passar a lei, então eu tenho que correr para poder trazer o máximo de gente para cá, de mão de obra escravizada para cá, antes que não seja mais permitido. Então, esses gráficos são importantes. Nós já falamos da Bill Aberdeen, então, da lei lá do Conde de Aberdeen, que vai proibir o tráfico negreiro no Atlântico Sul, dando permissão, a Inglaterra se deu permissão, não é verdade? Para que os ingleses apreendessem qualquer navio que estivesse fazendo tráfico. Isso incluía navios brasileiros. Isso incluía apreender esses navios e julgar seus capitães por pirataria. Isso não vai agradar o Brasil, mas a Inglaterra dá um prazo e, por conta da pressão inglesa, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. É uma reedição, praticamente, da Lei Feijó, tá? Mas tornando as penas mais severas e estabelecendo, o que não estava lá na Lei Feijó, que aqueles que fossem apreendidos eles não poderiam ser entregues a particulares que se responsabilizassem por cuidar deles, etc. Caberia ao Estado libertar. Por que eu falei que a lei de 1831 ela é importantíssima para a gente entender as medidas compensatórias hoje? Porque entre 1831 e 1850, o governo brasileiro ele fez vista grossa para a entrada de pessoas aqui, africanos e africanas, que foram mantidos na escravidão, permitiu que os traficantes legalizassem a sua carga de diferentes maneiras e não garantiu a liberdade sequer aos filhos dessas pessoas que nasceram em solo brasileiro. Então você teve pelo menos umas 2 ou 3 gerações que foram diretamente prejudicadas pela não ação do governo. Então, o governo tem que compensar. Ah, mas professora, isso não tem nada a ver com a pessoa que vive hoje. Os africanos e seus descendentes foram prejudicados, mantidos na escravidão, mantidos na pobreza, excluídos do direito à propriedade e desenvolverem suas competências. E, por outro lado, né, os brancos se viram favorecidos porque, entre outras coisas, não precisaram sequer pensar nesses negros como alguém que poderia competir com ele por um emprego, por um lugar na sociedade, por uma vaga na faculdade, por exemplo, e coisas do gênero. É com base nessas discussões que você cria as leis compensatórias, tá? Você, pessoa, pode não ter sido diretamente responsável, mas você pode gozar de privilégios ou sofrer, né, com alguma situação, né, de desigualdade ou de prejuízo por conta de coisas que foram feitas no passado. 300 anos, né, de escravidão. E no século XIX você tinha pensadores que já discutiam isso e diziam, olha, não tem como a gente fechar os olhos para essas coisas. Veremos
daqui a pouco, ok? 2 desdobramentos da Lei Eusébio de Queiroz. Guardem isso, isso pode aparecer numa prova, isso aparece em questão de prova. Primeira coisa, se você não pode trazer o escravizado de fora, você vai intensificar o tráfico entre as províncias. Mandar o escravizado de Pernambuco para o Rio de Janeiro ou da Bahia para São Paulo, por exemplo. Se bem que o escravo baiano tinha má fama por causa dos malês, a gente já falou disso. E a outra coisa que teve impacto no surto de industrialização é: se eu não posso investir mais no tráfico negreiro, no tráfico atlântico, eu vou pegar meu dinheiro para fazer dinheiro em outro lugar. Pode ser na indústria, pode ser em outros ramos comerciais, pode ser na construção de ferrovias, pode ser, sei lá, plantando café, ok? Se eu não posso fazer o tráfico negreiro, eu vou ter que começar a discutir de forma séria a imigração. Então, 2 pontos importantes. Você tem uma quantidade enorme de pessoas muito pobres na Europa que estão se deslocando para a América, vão principalmente para os Estados Unidos da América, mas poderiam vir para o Brasil. Essa é uma ideia importante na época. E uma outra ideia que está ancorada nas teses racistas, que a gente estudou quando falou de imperialismo, neocolonialismo, blá blá blá, é que você vai dar preferência ao imigrante branco, porque você tem a ideia de que esse imigrante branco, italiano, alemão, belga, irlandês, o que fosse, de preferência católico, mas isso nem era uma prioridade tanto, a prioridade era ser branco, que viesse para o Brasil, ele poderia ajudar a embranquecer a população brasileira e, portanto, torná-la melhor. Isso era uma ideia forte na época, muito forte. Primeira tentativa de trazer imigrantes, Campos Vergueiro, São Paulo, 1847, alemães, suíços e belgas, para o oeste paulista, que está sendo, né, começa a ser aberto nesse momento. Professora, mas a senhora disse que era da década de 1880. Lembra do Oeste Velho, região de Campinas? Começou um pouquinho antes, tá? Eram aqueles fazendeiros do café que tinham as ideias mais modernas. Então vamos tentar o imigrante. Eles eram modernos, mas não muito. Esses imigrantes vieram para cá e foram submetidos a condições duríssimas e que não respeitavam o contrato feito. Eles foram tratados como escravos e vão se revoltar em 1856. E aí parou-se de falar em imigração de forma organizada, esses empresários trazendo imigrantes. Aí em 1886 e em 1880 começa o que a gente chama de grande imigração. Tinha gente que vinha por conta própria, tinha gente que vinha através de sociedades promotoras da imigração, como a dos Irmãos Prado, que era apoiada pelo governo de São Paulo, da província de São Paulo, que já sabia, porque era uma questão de tempo, que a escravidão seria abolida. Então, por isso que o café paulista não estragou no pé. Você tinha imigrantes chegando para ocupar esses espaços. Esses Irmãos Prado, eles vão fazer propaganda do Brasil na Alemanha, na Itália, vão visitar a Itália, dizendo que o Brasil era melhor que os Estados Unidos e a Argentina, mas sem falar em escravidão. Muitos desses imigrantes, ao chegarem aqui, vão ser tratados de forma semelhante aos escravos. E houve regiões da Europa, regiões da Alemanha, que proibiram, inclusive, a vinda de imigrantes para cá por conta dos maus tratos que eles sofreram e as histórias chegaram lá na Europa, ok? Mas por que não o nordestino? Primeira coisa, o nordestino ele não é visto como branco. Mas havia razões econômicas aí importantes. Olhem esse gráfico. O que vai acontecer nesse final do século XIX é que nós vamos ter o desenvolvimento da lavoura do cacau no sul da Bahia, região de Ilhéus, Itabuna, romances de Jorge Amado. Vocês vão estudar no ano que vem em modernismo brasileiro, então o ciclo do cacau está muito marcado ali. E a gente tem também a questão da borracha no norte. Então o nordestino empobrecido ele tendia a ir ou para o norte, para a borracha, ou para o sul da Bahia, para o cacau. Então, você não tem um fluxo nesse momento significativo de nordestinos para a região do café. Essa mão de obra vai vir de fora, ok? Um grupo de imigrantes que esteve na imprensa o ano passado e esse ano por conta do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, e pode aparecer numa questão, por exemplo, da UNB ou que seja, são aqueles que vieram do sul dos Estados Unidos depois da Guerra de Secessão a convite de Dom Pedro II para desenvolver a lavoura do algodão. Bem, o sul dos Estados Unidos era conhecido
por esse plantio de algodão, mas também conhecido pela resistência ao abandono da escravidão. Esses norte-americanos, eles vieram para cá e aqui eles podiam ter escravos. Mas eles vieram por causa do algodão. E Dom Pedro II não fez a propaganda, venham para cá para poder ter escravos, porque houve matérias na mídia que deram a entender exatamente isso. Tá vendo como Dom Pedro II ele era contra a abolição? Ele trouxe esse pessoal aqui para eles poderem ter escravos. Menos. Mas o fato é que a existência nessas colônias do interior de São Paulo, ainda de festas que evocam lá a Guerra de Secessão e que evocam os confederados, tem gerado um mal-estar. E esse mal-estar tem repercutido exatamente por quê? A Guerra de Secessão acontece exatamente porque o Sul se separa do Norte porque quer continuar tendo escravos e acha que o Norte vai acabar com a escravidão. Então, atentos a isso, mas lembrando, não são tantos imigrantes assim, eles vão para um lugar muito restrito ali, né, Santa Bárbara do Oeste e Americana, e ali eles vão desenvolver a lavoura do algodão. E vão ter escravos sim. Vieram os chineses de novo para o Brasil. Os chineses estavam sendo mandados para outras regiões também. Por isso que você tem filme de faroeste que tem chinês ali no filme que se passa no Velho Oeste, porque os chineses foram usados como mão de obra. Eles vieram para o Brasil para a lavoura e para a construção, foram utilizados também na construção de ferrovias e foram tratados de forma muito ruim. Foram tratados como escravos e o próprio governo chinês proibiu a imigração de chineses para cá. A maioria desses chineses que vieram, acredita-se, morreram por conta da malária, por conta dos maus tratos ou acabaram se misturando à população local. Muitos vieram para o Rio de Janeiro, tá? E, enfim, sumiram ali, ok? A hospedaria dos imigrantes, que vai ser construída em 1887, a abolição em 1888, construída não, inaugurada, ela é um centro importante para a triagem e o envio de imigrantes. Eles chegavam do Porto de Santos de trem e partiam dali de trem para o interior de São Paulo, principalmente o Oeste Paulista. Esses imigrantes, né, eles terão ali um centro de acolhimento e de triagem, quarentena, o que fosse necessário, antes de serem enviados para os seus empregos. Em alguns casos, como eles vinham por conta própria, alguns não vinham por conta das empresas, eles ali você tinha os contratadores que iam em busca de mão de obra, de italianos principalmente, que eram a maioria daqueles que estavam chegando naquele momento. A hospedaria, ela foi fechada, né, das suas funções em 1978 e ela é um museu, o Museu do Imigrante, um museu belíssimo. Se vocês forem a São Paulo, visitem. Questões agora, né, que se tornaram notícia, inclusive, este mês de outubro, não sei quando essa aula vai ao ar. Escravos poderiam ter escravos no Brasil? Primeiro ponto, o escravizado liberto, que tivesse comprado a sua liberdade, tivesse sido alforriado, ele podia ter escravos. E alguns tinham, principalmente porque, se fossem africanos, eles poderiam ter o seu direito a comprar propriedade de terras, um prédio, uma casa, restritos, mas comprar pessoas não, a lei permitia. Poucos desses libertos, porém, enriqueciam. A maioria permanecia pobre. Então, pegar casos daqueles que enriqueciam para dizer, né, que você não tinha problema nenhum nessa sociedade do século XIX em ter sido ex-escravizado ou ser escravo, que se você se esforçasse você conseguiria ascender, é ignorar que a grande massa dos brasileiros, de quaisquer cores, era muito pobre, mesmo trabalhando muito. Agora, um outro ponto. Poxa, né? Legal, o sujeito tinha sido escravo e ele queria ter escravos. Infelizmente, essa pessoa ela não está vivendo num mundo à parte, ela é parte de uma sociedade. E uma sociedade que, pelo menos até a década de 1870, via a escravidão, né, boa parte dela, como algo normal. Tá? Você tinha os abolicionistas? Tinha. Eles estavam brigando já. Estavam, olha, o Zé Bonifácio estava lá na década de 1820. Mas o grosso da população, inclusive os escravizados, eles acreditavam que a escravidão era algo natural. Muitos que tinham vindo da África, ou tinham ouvido as histórias da África, sabiam que nas suas nações de origem as pessoas tinham escravos, sejam eles temporários, por guerra, o que quer que seja, mas a escravidão é uma instituição que era normalizada. Agora, havia algumas regras normalmente que esses libertos seguiam. Você não escravizava ninguém da sua nação. Então, se você era nagô, você não tinha um escravo nagô, era haussá, não tinha um escravo haussá e assim.
E se você fosse muçulmano, você não tinha escravos muçulmanos normalmente. Fora isso, acontecia. A maioria dos libertos, no entanto, era rica, ainda que você tenha um livro, que ainda não chegou para mim, foi o livro motivo da confusão toda, sobre as sinhás negras. Então, o caso de 3 mulheres, só 3 mulheres, que foram, né, mapeados e que eram ex-escravas e libertas, fizeram grande fortuna. Três, ok? Agora, tem um caso excepcional, que é o Manuel Joaquim Ricardo, que levantou uma outra discussão. Escravo poderia ter escravo? Pela lei, não. Mas pelo costume, sim. E alguns tinham. Mas o escravo, pela lei, não podia ter propriedade nenhuma. Então, ele só poderia ter alguma propriedade em seu nome se o seu senhor permitisse. E o senhor poderia tomar essa propriedade dele. O caso desse Manuel Joaquim Ricardo é que ele tinha um senhor que provavelmente sabia que esse cara tinha um grande tino para os negócios e que, deixando que ele agisse livremente para construir sua fortuna, ele receberia uma parte dessa fortuna como senhor. O cara era obrigado a pagar, né? Ele era um escravo de ganho. E o Manuel Joaquim Ricardo, depois de libertado, ele vai continuar expandindo a sua fortuna, que em grande medida era formada por escravizados. E ele conseguiu um feito notável. Quando ele morre em Salvador, ele estava entre os 10% mais ricos daquela cidade, uma das cidades mais importantes do Brasil. Mas mesmo representando aí um dos 10% mais ricos, tendo inúmeras propriedades, imóveis no nome dos filhos que tinham nascido no Brasil, de ter muitos escravos, de ser um homem muito influente, ele nunca foi recebido pelas elites brancas do lugar. Ele não recebeu um título de nobreza, porque ele não era um homem branco. Se ele fosse branco, talvez ele tivesse conseguido, mas ele era um africano, ele era um estrangeiro, ele não tinha direito sequer a votar em primeira instância, porque ele, uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro. Se ele fosse português ou outro, talvez ele fosse naturalizado. Aí alguém descobriu esse caso aqui também. Houve um barão do café negro. Uau, houve sim. Este aqui, né, que é o Francisco Paulo de Almeida, ele nasceu livre, então ele já é diferente lá do Ricardo que eu falei anteriormente. Ele nasce livre, pobre, e ele é muito parecido a trajetória dele com a trajetória do Mauá. Ele vai enriquecer pelo seu próprio esforço. Ele era tropeiro, ele vai fazer os contatos certos, então tropeiro circulava vendendo coisas, ele casa com uma mulher de uma condição superior à dele, ele é confiável pelos senhores, ele vai juntando fortuna, ele investe em áreas modernas, até, por exemplo, na indústria, na construção de usinas hidrelétricas, estradas de ferro, mas ele era um escravagista. Ainda que ele pudesse ser um bom senhor de escravos, ele era um senhor de escravos e vai ser a princesa Isabel que vai lhe dar o título de nobreza. Em 1886, às vésperas da Lei Áurea e às vésperas do final do Império. Ele é uma exceção. Não por ter sangue negro, porque muitos dos senhores nobres brasileiros brancos provavelmente tinham ancestrais negros ali, mas os negavam. Mas por ser negro, visivelmente negro. Mas ele também não é a regra. Aliás, ele não é a regra por ser negro e ele não é a regra por ser um empreendedor, por ter feito fortuna com seu próprio trabalho, que era algo que as elites brasileiras da época normalmente tentavam manter distância do mundo do trabalho. Tinham gente que trabalhava por eles, ok? Primeiras leis que conduziram ao final da escravidão. Você já tinha abolido o tráfico? Você vai criar a lei do ventre livre, 28 de setembro de 1871. Por essa lei, todas as crianças nascidas de mulher escravizada no Brasil estavam libertas. No entanto, elas ficariam sob a guarda do senhor da sua mãe até os 8 anos de idade. Mediante indenização, poderiam ser entregues ao Estado. Então, veja, é uma lei que dá indenização ao senhor por aquela criança. Entregues ao Estado, iriam para instituições do Estado. Ou permaneceriam trabalhando para o senhor até os 21 anos. Então, a lei do ventre livre ainda garantia que esse senhor pudesse explorar a mão de obra do filho da sua escrava até os 21 anos de idade. Esta lei ela foi aprovada por um gabinete conservador. A maioria dos que votaram a favor da lei foram os deputados do Nordeste e os do Centro-Sul votaram contra.
Aqueles que eram os senhores do café reclamaram muito da intervenção do Estado na economia e na questão da escravidão e diziam o seguinte, né, que muitos senhores já estavam alforriando os seus escravos, não precisava. Só que o escravo alforriado pelo senhor, ele mantinha um vínculo com esse senhor. E se ele não fosse grato a esse senhor, ele poderia voltar à sua condição anterior. Um dos que se opuseram à lei do ventre livre foi José de Alencar. José de Alencar vai se tornar um grande opositor de Dom Pedro II. Tem uma biografia dele chamada O Inimigo do Rei, né? Porque ele vai atacar várias medidas de Dom Pedro II, apesar de ser um monarquista ferrenho, exatamente concernentes à questão da escravidão. Aqui, para que vocês saibam, né, o primeiro romance abolicionista brasileiro foi escrito por uma mulher e por uma mulher negra. Mas o romance abolicionista que ficou famoso vai ser Escravizal. Talvez vocês já conheçam, perguntem aos seus pais, às suas mães, seus avós sobre a novela Escravizal. Ela foi a novela, durante muito tempo, a mais exportada pelo Brasil. Ele vai colocar uma situação que vai causar comoção, assim como lá a Cabana do Pai Tomás. Uma jovem branca, tão branca quanto as teclas do piano, porque ele faz essa comparação, educada, falava várias línguas, foi educada como filha pela sua senhora, mas ela era escrava. E quando essa senhora morre, a que criou a Isaura, ela acaba sendo escrava agora do filho dela, né, do Leôncio, que era um senhor de escravos perverso. Então, essa situação, né, super dramática acaba tendo impacto e esse romance tem uma grande projeção. Principalmente por quê? Porque ele vai mostrar àquela sociedade que, uma vez nascido de ventre escravo, você poderia ser escravo independentemente da sua cor de pele, de você ser muito bem educado ou não, de ser a mulher ideal como era a Isaura, a mocinha ideal de um romance romântico. Ah, mas e a lei do ventre livre? Esse romance, ele se passava, a primeira frase dele, se não me engano, é no início do governo de Dom Pedro II. Então, ele é jogado lá para trás, para a década de 1840, início da década de 1850 no máximo, para poder criar esse clima e ele vai ter um impacto na mídia, inclusive no próprio imperador. Nós temos também poetas que vão, né, defender o fim da escravidão. O mais famoso deles, né, desses poetas abolicionistas, é o Castro Alves, né, que é chamado de poeta dos escravos, que era amigo do Luiz Gama, o advogado dos escravos, e que pertence à mesma loja maçônica do Rui Barbosa. Então, ó, republicanos e abolicionistas, eles começam, republicano, né, a se juntar aí em torno das duas causas, a abolição e a república. Isso já na década de 1870, logo no final da Guerra do Paraguai, porque o Castro Alves morreu com 24 anos, né, de idade. Uma das vozes importantes contra a escravidão é o Joaquim Nabuco, o patrono dos historiadores brasileiros, diplomata, historiador, político, e ele vai, né, defender que mesmo com a abolição, a marca da escravidão vai continuar na sociedade brasileira por muito tempo, tá? Porque foi uma sociedade gestada dentro da escravidão. Qual vai ser, né, a primeira província que vai abolir a escravidão? Vai ser o Ceará. E tudo vai começar com uma greve chefiada por um homem comum, né, que é o Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, que ele lidera um movimento em 1881, e depois um outro movimento em que os jangadeiros eles se recusavam a embarcar escravizados. Então, no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. E aí, a partir do movimento do Dragão do Mar, mulheres da boa sociedade, né, do Ceará vão fundar a Sociedade das Cearenses Libertadoras e vão começar a trabalhar também pelo fim da escravidão. Então, em 25 de março de 1884, então nós estamos aí 4 anos antes da abolição da escravidão, o Ceará se torna a primeira província brasileira sem escravos. E aí nós temos o Projeto Dantas. O Projeto Dantas era um projeto muito moderno, né, para ser aceito. Tá? Ele previa, né, não somente a libertação dos escravizados maiores de 60 anos, mas o acesso à terra para os ex-escravizados. Então ele queria ser um passo à frente em relação ao que estava estabelecido naquele momento. Então, olha só,
Ele estabelecia um ano para que todos os escravizados fossem registrados. Seria uma forma de descobrir sua idade, se eles não seriam livres segundo as leis do ventre livre Eusébio de Queiroz, que muitos tentavam burlar, bania o tráfico regional, que era fundamental para a economia do café nesse momento, principalmente no Rio de Janeiro, e com o domicílio do escravo, ele também proibia sua transferência para outra região. Tá? E após o fim da escravidão, ele determinava, né, que os escravizados eles deveriam receber terras. E essas terras, né, deveriam ser dadas pelo Fundo Emancipacionista criado em 1871 pelo Gabinete Rio Branco, não do Barão do Rio Branco, do pai dele, né, não do patrono da diplomacia brasileira, mas do pai do Rio Branco. E esse projeto Dantas, ele também estabelecia que em 31 de dezembro de 1889 não poderia mais existir nenhum escravizado no Brasil. Em 1887, o Dantas, né, esse político liberal, ele também vai defender que, além de garantir terra, o Estado brasileiro deveria garantir educação básica para os ex-escravizados. O projeto Dantas não vai avançar e o que vai ser aprovado vai ser a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a Lei dos Sexagenários, que vai conceder liberdade aos escravos maiores de 60 anos e estabelecia regras para a libertação de outros escravizados mediante indenização. A lei ela tinha como objetivo, né, segurar os projetos abolicionistas, como o projeto Dantas, né, e ele visava o quê? Garantir que o fim da escravidão viesse dessa forma gradual, lenta, etc. Ainda que o escravizado ele fosse liberto aos 60 anos, e poucos chegavam aos 60 anos em condições de liberdade, ele ainda deveria indenizar o seu senhor com mais 3 ou 5 anos de trabalho. Então, na verdade, pela lei dos sexagenários, o escravizado só seria livre aos 65 anos. Tá? Fora isso, o escravizado ele era obrigado a manter domicílio no mesmo lugar, salvo se ele morasse na capital, isso pelo prazo de 5 anos. E se esse escravizado, ex-escravizado, abandonasse o seu domicílio, desaparecesse, ele seria considerado vagabundo, poderia ser preso pela polícia e obrigado a trabalhos forçados. Então, na verdade, a lei dos sexagenários, além de abranger muito poucas pessoas, ela estabelecia tantos entraves, aquele que tinha sido libertado, que, na verdade, ele continuava numa condição muito precária e de escravizado mesmo. Tá? A luta abolicionista, como eu falei, ela tem várias frentes. Né? Ela envolvia negros e negras, que vão fazer as poupanças, que vão se reunir, vão dar fuga, vão participar da montagem de quilombos, vão ser informantes, como o caso da Adelina, que eu conto aqui, que como era escrava de ganho, apesar de não poder ser escravizada, mas foi mantida na escravidão, ela levava informações pela cidade sobre escravos fugidos. Nós vamos ter também, né, uma flor que vai simbolizar os escravos à abolição, que é a camélia. Lembrem que a camélia lá nos Estados Unidos ela vai estar associada exatamente àqueles grupos confederados, né, que vão lutar depois da Guerra de Secessão para que os negros não possam ser inseridos na sociedade. Aqui no Brasil, ela vai ser a flor ligada ao movimento abolicionista. Então, se você usasse uma camélia na sua roupa, ou plantasse camélias no seu jardim, muito provavelmente você estaria, né, fazendo propaganda, ainda que silenciosa, do fato de você fazer parte da luta abolicionista. E havia quilombos urbanos e quilombos rurais. Um dos quilombos mais importantes foi o quilombo do Leblon. Tá? E aí é importante dizer que a chácara, né, do português que está ligada à fundação do quilombo do Leblon era que fornecia as flores para a Princesa Isabel. A Princesa Isabel certamente sabia e participava da causa abolicionista como ela podia, lembrando que ela era o quê? Princesa imperial e ela não tinha a liberdade de ação que muita gente que não estava na sua posição poderia ter, tá?
O Luiz Gama, né, que vai ser aquele sujeito fundamental para usar a lei de 1831 para poder libertar escravizados. Por quê? Como eu falei, pela lei de 1831, qualquer africano que entrasse no Brasil depois daquela data, ou filhos dessas pessoas que nascessem aqui, deveriam ser livres. Então, Luiz Gama, ele não nasceu escravo, ele nasceu livre, mas foi vendido como escravo pelo seu pai, tá? E por uma série de aventuras, ele acabou se tornando advogado prático, rábula, porque lhe negaram a entrada na Faculdade de Direito de São Paulo, e vai usar a lei, não as armas, para conseguir libertar várias pessoas. No final da aula, que eu espero que não fique muito longa, mas vai ficar, vocês podem ver o trailer do filme sobre Luiz Gama, que foi lançado este ano, depois de muito atraso. De novo, algumas exceções, né, que não fazem a regra. Então, a gente tem aqui o André Rebouças, né, que era engenheiro militar, inventor, advogado prático, né, rábula, e era jornalista também, amigo de Dom Pedro II. Né? O André Rebouças, Machado de Assis e outros poucos, eles vão fazer parte, né, principalmente de uma classe média negra ou mestiça que vai conseguir ascensão social no final do Segundo Império via educação. Tá? De novo, eles não são a regra, eles são a exceção. Exceções importantes, mas que não vão desmerecer a regra, que era da massa da população brasileira permanecer em situação muito pobre e principalmente sermos um país naquele momento de analfabetos. O André Rebouças, ele vai defender nos jornais e também como político, porque ele foi eleito deputado, que se deveria fazer a abolição, mas que ela não poderia ser feita deixando o ex-escravizado de mãos abanando. Ele deveria receber terras, tá? Ele deveria poder ter terras dadas pelo Estado. A Lei Áurea não vai garantir nada disso. Outro, né, que também vai ser um jornalista negro, que era farmacêutico, é o José do Patrocínio, que vai fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, vai ser próximo da Princesa Isabel, vai fundar a Guarda Negra, que vai ser um grupo de ex-cativos que depois, né, da Lei Áurea, vai se organizar, né, como um grupo paramilitar para defender a Princesa Isabel dos republicanos e fazendo, inclusive, brigas de rua, né, dissolvendo comícios republicanos, porque eles defendiam um terceiro reinado com a Princesa Isabel. Uma situação, né, que vai estar ligada principalmente à questão militar, que a gente vai falar na próxima aula, no final do Segundo Império, é que o exército vai se recusar a ser usado como capitão do mato. Tá? Principalmente depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele vai começar a estar muito contaminado pelas ideias abolicionistas. Veja lá a participação dos negros nas fileiras do exército. Tá? Alguns deles chegaram como escravizados e foram libertos. Ok? Então, a ideia de que caçar escravos era um trabalho indigno dos militares e eles não queriam mais fazer esse tipo de serviço. Tá? Capitão do mato é aquele que caça o escravo fugitivo. E também antes da escravidão, nós vamos ter um movimento, que é vários movimentos, mas um grupo muito importante vai ser o grupo dos Caifases, que era liderado, né, por moços de excelente família, né, ricos normalmente, mas que eram abolicionistas e que vão organizar fugas de escravizados em São Paulo, principalmente para o quilombo do Jabaquara. Então aí se dizia, né, que se a abolição demorasse muito a chegar, você já não teria nenhum escravo, porque eles teriam dado fuga para todos os escravizados de São Paulo. É um exagero, mas eles eram muito militantes. E nós temos um evento que precipita a Lei Áurea também, que vai ser o linchamento do delegado abolicionista Joaquim Firmino de Araújo Cunha, tá? Que vai ser morto, né, na frente da família, na frente da esposa, da filha, por um grupo de fazendeiros escravistas, liderados por dois estrangeiros, por um britânico e por um norte-americano, que ambos vieram dos Estados Unidos naquele grupo, né, que veio para o interior de São Paulo cultivar algodão, né, que vieram para cá para terem escravos. Se vocês clicarem no link, vocês vão ler essa história, tá?
Quantos escravos ainda havia antes da abolição? Comparativamente com o que tinha sido antes, eram muito poucos, tá? Então, não se sabe ao certo, mas Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro tinham juntos 63% do número total de escravizados. Era exatamente onde você tinha as principais lavouras de café. E veio a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela é importante porque ela é a lei que extingue a escravidão no Brasil. Mas ela é uma lei que mostra bem, né, como se ofereceu pouco ou se pensou pouco no futuro do Brasil com a libertação dos escravizados. Por quê? Porque a Lei Áurea extingue a escravidão e só. Isso é uma grande coisa? Sem dúvida é. Mas, ao mesmo tempo, né, ela extingue a escravidão sem nenhuma compensação, nem ao escravizado, que não recebe nada, não recebe terra, nenhum daqueles projetos Dantas ou das propostas do Rebouças foram levadas a sério aqui. E também não indeniza os senhores, né, que apoiavam o Império, né? Era um grupo que apoiava exatamente a manutenção de um império no Brasil. E agora eles vão se sentir traídos, tá? Muitos ex-escravizados vão continuar trabalhando nas terras dos seus senhores, com parceiros, empregados, às vezes até sem um salário digno. E outros, né, vão ser expulsos pela chegada dos imigrantes. A Lei Áurea, né, ela veio num tempo muito complicado. Por quê? Porque ela foi feita na época da colheita do café. Então, em algumas regiões, caso os escravizados fossem embora e não houvesse o imigrante para colocar no lugar, você não teria colheita do café, o café iria apodrecer. Isso gerou mais insatisfação ainda em relação à questão da Lei Áurea, tá? Nós vamos ter, né, em algumas regiões, um êxodo de escravos do interior para a capital, então para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas normalmente as cidades como São Paulo não eram muito acolhedoras com esses negros e negras que chegavam lá, né? Eles vão ocupar os lugares mais subalternos. A situação no Rio de Janeiro era um pouco diferente, porque você tem o escravizado de ganho, né? Aquele que trabalhava e que tinha uma profissão e que vai se inserir aí de uma forma menos indigna na sociedade pós-abolição, tá? Mas o fato é que a Lei Áurea não deu condições para a inserção desses negros e negras na sociedade. Eles ficaram à margem, né? Em alguns casos foram até expulsos de onde eles trabalhavam, eles moravam sem nenhuma referência do que fariam depois, ok? E, né, para terminar, nós temos aqui uma foto com a missa campal, né, que aconteceu em 17 de maio, a Lei Áurea do dia 13 de maio, em ação de graças pela Lei Áurea. Se vocês ampliarem essa foto, ela está disponível em vários lugares, vocês vão ver o Machado de Assis, né, por exemplo, que vai estar presente ali, perto da Princesa Isabel, etc. Né? E aqui ele fala, né, que a Lei Áurea foi um dia de grande festa, e foi, a gente não pode tirar o peso disso. E, ao mesmo tempo, né, ela fez muito pouco. A abolição ela foi um duro golpe para os fazendeiros do café, que era um dos pilares da monarquia, porque os escravizados eram muito mais importantes para esses sujeitos do interior do Rio de Janeiro e daquela região, né, que pegava também São Paulo e Minas Gerais do que outras. Eles foram traídos, então eles abandonam a monarquia, né, vão enfraquecer o regime cai no outro ano. E a abolição também, da forma como ela foi feita, ela acelerou ainda mais a ruína das cidades desse interior do Rio de Janeiro, das cidades do Vale do Paraíba, basta pegarem aula de economia, e por isso o Monteiro Lobato, por exemplo, ele escreve em 1919 um livro chamado Cidades Mortas, né, falando da decadência dessa região. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Essa aula deve ter ficado com uns 45 minutos, eu imagino. As próximas duas serão mais curtas, queria fazer essa aula em duas partes. E agora o trailer do filme sobre o Luiz Gama, tá? Que eu sugiro que vocês assistam. Para quem não sabe, eu já fui escravizado.
Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito? Escravos não têm direito. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Dona Teresa, podemos falar sobre José, seu escravo? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar num advogado libertando gente que nem eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Liberdade! Calma! Quantos crimes Calma, foram baixo. cometidos em teu Antônio. nome